Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, eu sou o pastor Marcelo Majeste, estou pastoreando hoje a Igreja Metodista Wesleyana em Água Limpa. É uma honra e uma alegria imensa poder, através desse programa, o PAMIL, poder estar trazendo um pouco do testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus tem feito na vida dos meus familiares. E para isso eu gostaria de deixar a leitura de um versículo já bem conhecido e também muito bem citado da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Eu quero, queridos, trazer neste momento, e eu espero que o meu testemunho ele possa ser edificante, ele possa proporcionar uma paz, uma alegria ao teu coração, para que você possa entender e compreender que mesmo nos momentos difíceis, nas grandes lutas, nas dificuldades que a vida nos apresenta, ainda assim é possível viver na graça, na alegria, no amor da palavra de Deus aos nossos corações. Então eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer para você que é possível sim viver na plenitude da graça de Deus. Muito bem, queridos, o meu testemunho ele começa a partir de um sonho que Deus me proporcionou, a partir de um sonho que eu sempre carreguei comigo e Deus me proporcionou desfrutar desta maravilha. Após 10 anos afastados dos caminhos do Senhor, Deus me trouxe de volta, permitiu que eu voltasse, e a partir desta volta ele foi me proporcionando realizar esses sonhos. E um desses sonhos, e talvez o principal, era construir uma família. E Deus me proporcionou isso no meu retorno. Construindo uma família, Deus ele começou a trabalhar no meu coração e começou a mostrar que realmente Ele era o Deus que cumpre as suas promessas e realiza os desejos do nosso coração. E através deste casamento, Deus também me proporcionou que após 2 anos de casado, eu pudesse, juntamente com a minha esposa, realizar um outro sonho dela também, que era poder ter filhos. Então, após 2 anos de casado, nós tivemos o privilégio de receber a herança do Senhor, que é a nossa filha Isabela. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor pela vida da Isabela. Porém, não imaginávamos que a Isabela seria algo que traria a nós uma possibilidade de viver uma vida mais íntima, mais próxima e de uma comunhão sobrenatural com o nosso Deus. A Isabela realmente foi um presente de Deus para as nossas vidas. E através deste presente, Deus começou a mudar o nosso pensamento, Deus começou a mudar a nossa história de vida, Deus começou a mostrar que realmente Ele é o Deus que cuida dos seus. Que este testemunho possa edificar a tua vida. Mas na realidade, queridos, a Isabela ao nascer era uma criança olhando fisicamente perfeita. Ela era uma criança que aos olhos humanos era uma pérola para nós. Mas a Isabela começou a apresentar alguns sintomas que, como instinto de mãe, a minha esposa começou a observar que aquilo não era natural, aquilo não era comum. E nós então começamos a procurar alguns especialistas, alguns pediatras, para que eles pudessem nos dar uma definição das reações que a Isabela tinha. E em todos os especialistas, os pediatras que nós procuramos, todos eles davam o mesmo diagnóstico, que aquilo era reação de cólicas. Mas mesmo naquele instinto de mãe, a minha esposa, ela sentia que alguma coisa estava errada. Até que algum tempo depois, 2 meses após o nascimento da Isabela, nós consultamos com um pediatra e ele deu um diagnóstico diferente de todos os outros. E o seu diagnóstico foi algo que a princípio nos assustou bastante, pois ele declarou que a nossa filha, a princípio, ele visualmente observando ali aquelas reações, ela apresentava um quadro onde ela tinha algum problema neurológico. Então nós, naquele novo quadro, nessa situação, algo novo para nós, porque nós não estamos preparados
Por mais que saibamos que as nossas vidas têm lutas, têm dificuldades, mas nós não estamos preparados totalmente para quando nos deparamos por algo que é tudo o oposto, ao contrário daquilo que a gente sempre sonhou, daquilo que a gente sempre almejou. Então nós marcamos para a semana seguinte uma consulta com uma neuropediatra, uma pessoa que já era especialista justamente na área no qual aquele médico havia diagnosticado ali aquelas reações da Isabela. Porém, no sábado anterior àquela semana, nós estávamos em uma confraternização da família, num momento muito especial, quando aquelas reações que a Isabela já tinha começado a se tornar mais rápidas, e aquilo nos preocupou. E nós saímos ali daquela confraternização, saímos daquela festa e fomos diretamente ao hospital. Quando nós chegamos no hospital, que a doutora olhou o quadro clínico da Isabela, mandou que preparasse um leito, que ela fosse internada na hora, porque alguma coisa estava fora do normal, fora da normalidade de uma criança de 2 meses de idade. Aí, queridos, começou a nossa grande luta, o nosso grande sofrimento naquele momento, porque até então eu nunca havia me deparado com situações ou circunstâncias que eu iria presenciar a partir daquele momento. Quando nós subimos ao quarto, e a minha esposa então colocou a Isabela, aquela criança de 2 meses, que aos nossos olhos era perfeita, que aos nossos olhos era realmente uma herança, um presente de Deus. Quando ela deitou a Isabela no leito, a Isabela começou a dar crises convulsivas, e aquelas crises foram aumentando, e naquele momento houve uma grande correria naquele hospital. Naquele momento entravam os médicos, saíam médicos, enfermeiros, eles não conseguiam fazer com que aquelas crises parassem. Irmãos, é uma experiência muito triste para quem tem um sonho de construir e ter uma família, como eu posso dizer, perfeita. E naquele momento eu me lembro que eu fugi de perto daquela situação, porque eu não aguentava, eu não suportava ver aquilo. Naquele momento, naquela fuga, eu me encostei na parede, ficava perguntando a Deus qual era a razão, qual era o propósito, e pedia a Deus que fizesse aquilo comigo e não com a minha filha, de apenas 2 meses de idade. E ali nós começamos a travar uma batalha, uma luta muito grande com Deus. E naquele momento as crises foram aumentando, até que com o tempo as crises cessaram. Dali nós começamos a perceber que o caso da Isabela era algo realmente muito sério. Então, queridos amados, eu quero trazer com esse testemunho e mostrar a você que, por mais que não estejamos preparados, por mais que não saibamos o que acontecerá amanhã, temos sempre que ter a confiança e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Naquele dia em diante, nós descobrimos que a Isabela nasceu com uma lesão no cérebro. E essa lesão, ela afetou a parte da locomoção, da fala, da visão. Ou seja, a Isabela não era uma criança normal, perfeita. E a partir dali, nós começamos a entender que Deus tinha um propósito maior nas nossas vidas do que aquilo que imaginávamos. Eu me lembro que no hospital daquele dia, algo que eu vou dizer a você agora sobrenatural, porque eu acredito que o meu e o seu Deus ainda é o Deus do sobrenatural. Eu acredito que o meu e o seu Deus ainda realiza os mesmos milagres, trabalha da mesma forma como sempre trabalhou. Eu me lembro que naquele dia ali, naquele momento de tristeza, de apavoramento, naquele momento de desespero, uma das enfermeiras chegaram para fazer um exame na Isabela, e ela então pediu que nós saíssemos daquele quarto, porque o exame seria muito difícil, muito doloroso. Então eu peguei aquilo como uma palavra que eu precisava ouvir, eu precisava de alguém que chegasse para mim e dissesse: pai, sai daqui. E quando eu saí daquele corredor, eu me lembro que eu saí do quarto, pelo corredor eu saí correndo, entrei no banheiro daquele hospital, no banheiro coletivo, eu fechei a porta, tranquei a porta, coloquei os meus joelhos no chão, dentro daquele banheiro,
de hospital, não me importava com nada, que tivesse alguma possibilidade de infecção com nada. Eu coloquei meu joelho no chão e comecei a orar a Deus. E naquele momento, o teto do hospital, do banheiro, ele se abriu e vieram 2 anjos. E os 2 anjos me pegaram, me levaram no quarto onde estava minha filha, minha esposa, porque a minha esposa não saiu daquele lugar, não arredou o pé daquele lugar. E eles me seguravam no teto e eu contemplava tudo que estava passando ali embaixo. E ela então precisava fazer um exame para que fosse lhe retirado um líquido da sua espina, da sua coluna, para ver se ela não era, se aquele problema não era meningite. E esse exame era muito doloroso. E todas as vezes, por 3 vezes, que as 2 enfermeiras, na primeira vez ela foi colocar aquela agulha nas costinhas da Isabela, um dos anjos fizeram um sinal de negativo e ela tirou. Foi a segunda enfermeira e foi colocar também a outra agulha nas costas da Isabela e o anjo fez sinal de negativo e ela então tirou. Pela 3ª vez a primeira voltou e foi tentar fazer o mesmo procedimento e os anjos fizeram sinal de negativo. E aqueles anjos então me levaram de volta para o banheiro. E naquele banheiro eu ouvi uma voz maravilhosa dizendo assim: agora, da mesma forma que você veio correndo, você vai voltar, porque você vai saber quem é o Deus que você serve. E quando eu voltei, as enfermeiras estavam guardando ali aqueles instrumentos, aquelas agulhas, e uma delas virou para mim e disse: olha, pai, nós não sabemos o que aconteceu, isso nunca aconteceu antes, mas nós não conseguimos retirar o líquido para fazer esse exame e ver se isso é meningite. E eu pensando comigo naquele momento, naquela confirmação daquela voz maravilhosa, eu pensei comigo: realmente, eu sei que o meu Deus tem cuidado de mim. Queridos, esse testemunho ele é breve, é apenas uma parte de tudo aquilo que Deus tem realizado na minha vida. O que eu quero dizer para você é que, independente de tudo, das circunstâncias, do momento, tudo é possível ao que crê. Eu não vejo, a partir daquele momento que Deus foi trabalhando, que Deus foi tratando, que Deus foi moldando as nossas vidas, eu trago para mim hoje, tanto eu como a minha esposa, que nós fazemos parte de um plano e de um projeto de Deus para abençoar a tua vida. Para que através desse testemunho de muitos outros, você possa entender e compreender que nada foge dos controles de Deus. Deus sempre está no controle. De todas as palavras negativas que nós já ouvimos, nunca ouvimos uma palavra no incentivo, nunca ouvimos uma palavra no diagnóstico que a Isabela um dia iria melhorar. Nenhum médico nunca nos deu esperança de que um dia ela vai andar, de que um dia ela vai falar, de que um dia ela vai expressar um amor que talvez nós, os pais, muitas das vezes queremos ouvir dos nossos filhos. Mas eu tenho plena certeza e convicção que através do testemunho, através daquilo que nós passamos durante todo esse tempo, a Isabela agora no mês de junho completa 20 anos de idade. Em cada dia tem sido um dia onde Deus tem nos proporcionado uma vitória maior ainda. E através dessas vitórias, através dessas lutas, nós estamos entendendo que alguém pode ser abençoado através desse testemunho. Eu quero dizer isso para você. De tantas coisas que Deus já nos fez, eu quis fazer com que você, através da palavra, pudesse entender que tudo é possível ao que crer, e através desse testemunho sobrenatural, entender que tanto a palavra quanto as nossas experiências com Deus nos levam a uma vida de fé, a acreditar que nada acontece sem o propósito de Deus. Muito bem, amados, eu gostaria de enfatizar também, eu acho isso muito importante, por mais que no início de toda essa história, por mais que no início de todos esses acontecimentos, a princípio, por a gente não estar preparados, é lógico que nós sofremos muito, até nós entendermos o propósito de Deus, até nós compreendermos qual era a razão, e que eu entendo hoje que se eu tenho passado por isso, é porque nós somos um instrumento de Deus neste mundo, e como instrumento
nós apenas colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor e deixamos com que Ele nos conduza. Mas até nós entendermos o propósito de alguns acontecimentos nas nossas vidas para chegarmos a essa conclusão, é doloroso. Sofremos muito, mas nós compreendemos. Mas o que eu quero deixar enfatizado para você que está me ouvindo, em que momento algum, tanto no passado quanto hoje, eu tenho levado uma vida de ingratidão a Deus. Em momento algum eu olho para minha filha, eu olho para minha esposa e eu vejo uma oportunidade de viver na murmuração. Em momento algum eu vejo a Isabela como um peso, como um obstáculo. Em momento algum eu olho para minha filha e fico me lamentando pela condição que ela está, o que ela se encontra. Em momento algum, muito pelo contrário. Como eu já disse no início desta gravação, eu vejo a minha filha como um presente de Deus. Eu vejo a minha filha como uma oportunidade de ver a glória e a manifestação de Deus nas nossas vidas. E através disso, nós podemos alcançar a tua vida e dizer a você: não murmure, não reclame, deixe Deus ser Deus na sua vida e seja um instrumento nas mãos dele. E eu termino dizendo isso, mais uma vez eu repito, nós somos felizes. Muito bem, queridos, aproveitando também esta oportunidade, eu quero relatar mais um outro grande momento muito difícil que nós passamos, e que talvez seja o momento no qual você se encontra nele, porque eu sei que tem momentos que em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos, nos prostramos diante da presença de Deus e parece que Deus não responde, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está agindo. Há mais ou menos 2 anos atrás, a Isabela ficou 10 dias internada. O quadro clínico da Isabela era uma pneumonia muito forte e a pneumonia descompensava os remédios para crises convulsivas. Durante 5 dias a Isabela ficou dando crises convulsivas dia e noite. Para vocês terem noção de como isso é algo tão perigoso e há uma preocupação muito grande com relação a isso, eu me lembro que no 3º dia que a Isabela estava internada, os médicos ainda não conseguiam controlar as crises, um amiguinho da Isabela entrou também no mesmo hospital com o mesmo quadro de crises. Eles então nos informaram somente que esse amiguinho da Isabela que fazia um dos tratamentos e nós acompanhávamos nesses tratamentos, fomos informados apenas que ele havia dado entrada no hospital também com crises convulsivas, mas eles não nos relataram qual ou o que teria acontecido com ele logo após o 3º dia. Nós não tivemos mais notícia daquele amiguinho, até que 2 meses depois nós estávamos num tratamento, nós não o vimos, e então nós fomos procurar saber informações desse amiguinho. E a informação foi que quando ele entrou no hospital e que ele deu 3 crises convulsivas, na 3ª crise ele infartou e veio a falecer. Para você entender como essa situação ela é grave. E a Isabela já havia 5 dias dando crises convulsivas e os médicos não conseguiam controlar as crises. Eram crises durante o dia e a noite. Já havíamos 3 dias em casa que não dormíamos, juntando com esses 10 dias, aproximadamente de 13 a 14 dias sem dormir. Nesse período de 10 dias, por 2 dias, a Isabela foi para a UTI. E eu me lembro que foi um dos momentos mais difíceis que nós atravessamos e nós passamos. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia de que a Isabela seria encaminhada para a UTI, olha, queridos, eu confesso que parece que o chão fugiu aos meus pés. Não sabia o que fazer. Aquilo foi como se eu estivesse recebendo um impacto muito forte no meu coração. Até então, nunca nos separamos da Isabela para nada. Todos os exames, todos os tratamentos, todas as fisioterapias, eu estava sempre presente à minha esposa. A Isabela nunca ficou um dia longe da nossa presença. Mas eu me lembro que naquele momento, quando retiraram a Isabela do quarto e foram caminhando com a Isabela para a UTI, quando chegou na porta da UTI, eles entraram com a Isabela e nós não poderíamos entrar mais daquelas portas para dentro. A Isabela não fala,
Nós não sabemos ou não saberíamos o que iria acontecer lá dentro. A Isabela vive na nossa total dependência. Eu me lembro, irmãos, que ali veio um certo desespero. Até que veio um médico, veio um psicólogo, nos levou a uma sala. E naquela sala nos explicou o procedimento do que seria feito. E permitiu que no horário de visita, que já estava bem próximo, nós entrássemos para apenas fazer uma visita para a Isabela. E depois irmos embora e voltarmos no outro dia. E quando nós entramos naquela UTI, querido, tivemos uma visão muito triste. Quando nós entramos naquela UTI, eu me lembro disso perfeitamente, haviam 3 boxes. No primeiro box havia um jovem, todo machucado. No outro box, no terceiro box, havia um senhor de idade, todo entubado. E quando nós olhamos para a Isabela, além de estar se alimentando por sonda, estava cheia de aparelhos. Irmãos, aquilo foi como se o mundo, naquele momento, viesse todo sobre nós com uma grande fúria. E ali eu comecei a interceder, comecei a clamar a Deus para que Ele tirasse a minha filha daquele lugar. O que seria da Isabela ali sozinha? Até que de repente surgiu um enfermeiro e ele colocou uma cadeira ao nosso lado. E a psicóloga então perguntou a ele qual era o propósito daquela cadeira. E ele disse que veio uma ordem para que a mãe ficasse de 5 da tarde, às 17 horas, até às 23 horas ao lado da Isabela. Já comecei a ver que Deus estava respondendo às minhas orações, porém isso não era o suficiente. E continuei intercedendo e clamando a Deus para que Deus mudasse aquele quadro. Passou um pouquinho, o psicólogo saiu e voltou. E voltou com a seguinte resposta: olha, pais, foi permitido que um de vocês dois fiquem aqui ou fique aqui 24 horas. Deus já começou a agir e operar naquele lugar. Então eu fui embora e deixei a minha esposa. Quando eu voltei no outro dia, olhei no box, a minha filha já não estava ali mais. Eu entrei em pânico porque eu não sabia, ninguém havia me informado nada. E quando a enfermeira observou que eu estava um pouco desesperado, porque a minha filha não estava ali onde eu havia deixado no dia anterior, ela me chamou e disse: olha, pai, não se preocupa não. Eles tiraram a sua filha daqui, colocaram a sua filha em um lugar reservado, aonde você e a tua esposa vão poder ficar com ela até a hora dela ir embora. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ao sair daquela UTI, mesmo ainda sem dormir, mesmo ainda a Isabela sem também dormir, as crises às vezes vinham por ela não descansar. No 8º dia, nós estávamos cansados, nós havíamos retornado para o quarto, eu revezava um pouco, tentávamos dormir, até que em um momento a minha esposa foi descansar um pouco, eu falei: eu não aguento mais. Eu vou arrumar um lugar nesse quarto, eu vou orar, eu só vou levantar deste local, desta oração, quando eu ver a Isabela dormir. Já viu mais ou menos 10 dias, 11 dias que a Isabela não dormia e a gente também não. Eu me lembro que mais uma vez eu entrei no banheiro, e ali dentro comecei a orar, 22 horas, 23 horas, meia-noite, eu fui olhar para ver se a Isabela estava dormindo, ela ainda estava acordada. Voltei para o banheiro e coloquei o meu joelho no chão novamente. Meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu já não sabia mais o que orar, já não sabia mais o que falar. E o pior de tudo, queridos, é que eu procurava algo a mais para preencher o meu coração, eu procurava algo a mais para que pudesse a presença de Deus me dar a tranquilidade, a certeza de que Deus estava comigo ali, e eu não sentia isso. O inimigo então ele aproveitava esse momento de fragilidade para ficar me acusando e falava comigo: você ora, você prega, você tem, através da tua oração, vidas têm sido abençoadas, mas e agora? Cadê o teu Deus? Não está respondendo mais a tua oração? Até que depois das 4 horas da manhã, mais uma vez eu ouvi aquela voz que ao longo desses anos sempre vem me trazendo uma palavra de conforto e de esperança. E ele disse para mim assim: apenas confie.
E aquela voz começou a repetir essa palavra, ou esta frase: apenas confie, apenas confie, apenas confie. Aquilo foi mudando o quadro. E eu me levantei daquele banheiro, daquele chão, e quando eu abri a porta que eu olhei, a Isabela já estava dormindo. O mesmo Deus que falava comigo, apenas confie, falava com a minha esposa, apenas louve. Eu orava e a minha esposa louvava o Senhor. Resultado, um dia depois a Isabela estava em casa. Eu sei que tem momentos que parece que Deus não está ouvindo a tua oração. Eu sei que tem momentos de fragilidade que o inimigo tem usado para te oprimir, para tentar fazer com que você perca a esperança e a fé. Mas eu digo a você, não desista, permaneça fiel, permaneça firme, porque Deus está ouvindo a tua oração. E através dela, Ele vai te dar a resposta, e a resposta, sem sombra de dúvida, será a sua vitória. Confie no Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Que esse testemunho possa ficar gravado contigo. Que esse testemunho, através dele, você possa entender que Deus está no controle, na direção da sua vida. E que ainda assim, se você crer, é possível ser feliz, é possível desfrutar da graça, do amor, da gratidão que Deus tem por nós. Seja feliz e que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. O Senhor vou receber, chegou o tempo, sim, o tempo de crescer, é tempo de crescer.